Pessoal, seguindo aqui o nosso cronograma de estudo, hoje a gente começa a desenhar melhor a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Tá? Eu voltei aqui esse esqueminha porque esse esqueminha é muito importante para vocês entenderem. E o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar esse grupo daqui. Então a gente vai estudar o Conselho Monetário Nacional, que é, um órgão regulador, um órgão normativo. E a gente vai estudar quem está logo abaixo do CMN. Então a gente vai dar uma olhada no Banco Central e a gente vai dar uma olhada na CVM. Tudo isso na aula de hoje, tá? Lembrando que esse conteúdo ele serve tanto para quem está fazendo CPA, seja 20 ou a 10 da prova da Ancord, ou qualquer concurso de banco também de nível médio. Beleza? Seguindo, vamos começar aqui pelo Conselho Monetário Nacional, que também pode aparecer na sua prova como CMN. Eu já falei isso para vocês. No estudo dessa matéria de Sistema Financeiro Nacional, é muito comum a abreviação, na verdade, a colocação do nome dos órgãos por sigla. Tá? Então, Conselho Monetário Nacional, CMN. O CMN ele é o órgão máximo do sistema financeiro, tá? Ele é o órgão máximo. Tá? Ele tem o objetivo de formular a política da moeda e do crédito. Então, a primeira sacada que você tem que ter é que o CMN ele é o órgão máximo. Então, ele vai ser aquele que tem o maior poder dentro do sistema financeiro nacional. Tá? Tendo isso, você já consegue responder a maior parte das questões sobre o CMN. E também é importante que você entenda a estrutura do CMN. O CMN ele tem três componentes, tá? Três membros. Só você lembrar, CMN, três letrinhas, três componentes. O primeiro componente é o ministro da Economia, tá? O ministro da Economia, ele é o presidente do CMN, tá? Então o ministro ele é o presidente do CMN. O presidente do Banco Central também faz parte do CMN e o secretário especial da Fazenda. Então essas três figuras elas compõem o Conselho Monetário Nacional. Beleza, você já entendeu que o CMN é o órgão máximo, você já entendeu quem compõe o CMN. O que você tem que saber agora? Você tem que saber quais são os objetivos do CMN. Beleza? Isso daqui, para quem estudou para a prova BB, foi uma coisa que a gente não viu, tá? Porque isso daqui é um conteúdo que cai mais especificamente nas provas de certificação, tá? Então vamos dar uma olhada. Quais são os objetivos do CMN? Aqui estão os principais, beleza? Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, públicas ou privadas, tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. O que você precisa pegar? Orientar a aplicação dos recursos nas instituições financeiras com o objetivo do quê? Do desenvolvimento econômico nacional. Tá? Então esse é o primeiro objetivo do CMN. Segundo, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e mobilização de recursos. Propiciar o quê? O aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Então, é um objetivo do CMN tornar as instituições financeiras cada vez mais eficientes e que os instrumentos financeiros, os instrumentos de crédito, de seguro, de moeda, que eles também se aperfeiçoem, tá? Que eles também melhorem. Tudo isso com o objetivo de entregar uma melhor eficiência, tá? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. O que é solvência das instituições financeiras? É a saúde financeira, é fazer com que essas instituições não corram o risco de quebrar. Por quê? O sistema financeiro ele é todo interligado. Se uma instituição financeira quebra, ela pode comprometer todo o sistema, toda a economia, tá? Muito parecido com o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos.
2008 o banco Lehman Brothers teve um problema e ele arrastou praticamente toda a economia. Então, um dos objetivos do CMN é deixar que isso não aconteça aqui no Brasil, né? Então, ele quer, né, preservar a liquidez e a solvência das instituições financeiras. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal, da dívida pública interna e externa. Então, perceba que o CMN ele coordena praticamente todas as políticas, né? Seja ela monetária, creditícia, orçamentária, ele atua nesse campo praticamente todo, tá? Por quê? Porque ele é o órgão máximo, né, do sistema financeiro, tá? Partindo, né, a gente vai começar agora a ver as competências do CMN. Qual é a diferença de objetivo para competência? O objetivo é o que aquele órgão almeja. Competência é o que aquele órgão tem que fazer, né? O que compete àquele órgão para atingir os objetivos. Então, quais são as competências? Quais são as obrigações? Quais são as atribuições do CMN? 1. Aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda e de crédito. Tá? Então, aprovar os orçamentos monetários. Tá? Presta bem atenção nisso que eu estou linkando para vocês não terem o trabalho de ter que gravar tudo, não ficar decoreba. Se você entender esses pontos chaves, você mata. Então, aqui uma competência, aprovar os orçamentos monetários que são preparados pelo Banco Central. Então, se você escutar, né, vir na sua prova, que o CMN aprova o orçamento feito pelo Banco Central, está certo, tá? Aqui talvez uma das competências mais comuns dos conselhos, tá? Tanto do Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguro Privado e tudo mais. Fixar diretrizes e normas, tá? Essa frasezinha geralmente está vinculada com o conselho. Mas nesse caso, fixar diretrizes e normas de política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações em direitos especiais de saque em moeda estrangeira, tá? Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantia por parte das instituições financeiras. E aí que você precisa pegar aqui, disciplinar o crédito e as modalidades de operações creditícias. Isso daqui a gente está falando do mercado de empréstimo e de financiamento, tá? Então, a competência do CMN disciplinar. Pega bem essa palavra, disciplinar o mercado de crédito, tá? E também determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições podem emprestar para o mesmo grupo de clientes, né? Para o mesmo cliente ou para o mesmo grupo de empresa. Tá? Então, determinar o percentual máximo que você pode emprestar ao mesmo cliente ou a um grupo de empresa. Aqui, gente, uma grande atenção, principalmente se você já estuda há algum tempo ou se você está procurando material gratuito na internet. Recentemente, a gente teve uma lei complementar que ela conferiu autonomia ao Banco Central, tá? E o que acontece? Essa lei é como se ela cortasse o cordão umbilical do CMN com o Bacen, tá? E isso fez com que diversas competências que o CMN antes tinha, agora ele não tenha mais, tá? Eu acho que o caso assim mais evidente de uma competência que o CMN tinha e que ele não tem mais é em relação à autorização de papel moeda, né? Antes o CMN autorizava a emissão e o Banco Central emitia. O CMN não faz mais essa autorização. Tudo agora é com o Banco Central, tá? Então toma muito cuidado quando você for pegar algum material gratuito ou quando for assistir algum vídeo do YouTube. Inclusive eu tinha um vídeo desatualizado, tá, em relação a isso, que você pode pegar um conteúdo que ainda não contemple essa lei complementar e que ainda não fale sobre a autonomia do Banco Central, tá? Então se for pegar um conteúdo, vê se esse conteúdo já fala dessa lei, se esse conteúdo já fala da autonomia do Banco Central. Beleza? Seguindo, vamos falar agora dele, do Banco Central. A gente já conheceu o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão regulador, um órgão normativo. Agora a gente vai estudar aqui o primeiro órgão supervisor, que é o Bacen.
O Bacen, ele é uma autarquia de natureza especial e a grande sacada dele agora é que ela não é, né? O Bacen não é mais vinculado ao Ministério da Economia, tá? Na verdade, não é vinculado a nenhum ministério. Ele tem sede em Brasília, mas sua atuação é em todo o território nacional. O Banco Central ele é o principal executor das orientações do CMN. Ele é tipo o capanga do CMN. O CMN fala, cara, tem que fazer isso. O Banco Central vai lá e executa, o Banco Central vai lá e faz. Então, a grande dica para você diferenciar o que compete ao Bacen e o que compete ao CMN, sempre pensa, quem faz isso? É o chefe ou o capanga? Se for o chefe, é o CMN. Se for o capanga, é o Banco Central. Tá? O Banco Central ele é o principal executor do Conselho Monetário Nacional. Tá? Sabendo isso, você também já responde a maioria das questões. Só que você também precisa saber finalidades, objetivos e competências do Banco Central. Lembrando que aqui é um conteúdo mais profundo para as nossas certificações. Beleza? Finalidade do Banco Central: formulação, execução, acompanhamento e controle das políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o exterior. Aqui, se a gente voltar rapidinho aqui no slide, a gente vai ver que o Conselho Monetário ele coordena as políticas, tá vendo? Ele vem aqui, ó, ele coordena as políticas monetárias e tudo mais. Quando a gente vem para o Banco Central formula, executa, acompanha e controla, tá? Então conseguiram ver a diferença de quem manda e de quem faz? Né? Um coordena, o outro que põe a mão na massa, vai formular, vai executar, vai acompanhar, tá? O Banco Central ele também faz a gestão do SPB. SPB é o Sistema de Pagamento Brasileiro. Então, a gente tem pagamento de TED, a gente tem pagamento de DOC, né? Ele também faz a gestão do PIX, né? O Banco Central, e dos serviços de meio circulante. Meio circulante é a moeda que tem em circulação, o dinheiro que tem em circulação. Tá? E também o Banco Central ele organiza, ele disciplina e ele fiscaliza as instituições do sistema financeiro nacional. Tá? Objetivos do Banco Central. Tá? Então, finalidade é o fim do Banco Central, né? Qual assim a missão dele, e aqui objetivos são o que ele precisa fazer para que essa finalidade seja atingida. E o que ele precisa fazer para que essa finalidade seja atingida? Ele precisa manter as reservas internacionais em nível adequado, tá? Isso aqui a gente vai estudar de forma mais profunda quando a gente falar de câmbio, tá? Estimular a formação de poupança, então o Banco Central ele tem um objetivo, né? A gente vai ver que isso fica mais claro também quando a gente vai falar de banco e tudo mais, mas de fazer com que as pessoas guardem dinheiro, tá? Ele zela pela estabilidade e aperfeiçoamento do sistema financeiro, tá? Por que estabilidade? Um mercado estável, um sistema estável, ele gera um ambiente mais favorável para o crescimento da economia, tá? E ele também quer aperfeiçoar o sistema financeiro. Um exemplo disso é a questão que a gente está vendo agora do Pix, né, que melhorou muito a questão de pagamentos, e também do Open Banking, né? Então ele vem aperfeiçoando o sistema financeiro. Dois projetos do Banco Central. Zelar pela liquidez da economia. Aqui, se você já é meu aluno há mais tempo, ou se você entende um pouco de economia, você sabe que quando a gente fala de liquidez da economia, a gente está falando, né, de controle da inflação. Tá? Então a gente vai ver que várias formas que o Banco Central utiliza para fazer o controle da inflação. Tá? Compete ao Banco Central, ou seja, o que é de competência do Banco Central, o que é a obrigação do Banco Central fazer. Emitir papel moeda, talvez a mais clássica, né? Agora ele também faz autorização. Executar os serviços do meio circulante, ou seja, cabe ao Banco Central fazer o dinheiro rodar. Tá? Realizar operações de redesconto. Aqui a gente já está falando de política monetária e a gente vai ver isso de forma mais completa nas próximas aulas. Atuar no open market, que é comprar e vender título público federal. Aqui também é uma questão de política monetária que a gente vai ver mais completo nas próximas aulas, tá? Controle de crédito. Então lembra, o CMN ele disciplina os créditos.
aos empréstimos. O Banco Central ele controla os empréstimos. Seguindo, compete também ao Banco Central o recolhimento compulsório, que também é uma questão de política monetária e que a gente vai ver de forma mais completa em aulas futuras. Quem autoriza os bancos, né? Quem autoriza o funcionamento dos bancos? É o Banco Central, tá? Exceto se for uma instituição estrangeira. Instituição estrangeira, quem permite o funcionamento é o Poder Executivo, tá? O Poder Executivo através de decreto. Aí não é o Banco Central, tá? E por fim, né? Como não poderia ser diferente, o Banco Central ele exerce a fiscalização dos bancos, ele exerce a fiscalização das IFs, das instituições financeiras. Beleza? Tranquilo, né, gente? A gente já viu então o Conselho Monetário, a gente já viu o Banco Central, falamos de finalidade, de objetivo e de competências. E a gente vai falar um pouquinho agora de como que é formado o Banco Central, porque aqui também tem uma mudança importante. Na lei antiga, dizia que o Banco Central era formado por até 9 membros. Então, até 9 membros podia ser 2, podia ser 3, podia ser 4, podia ser 5, podia ser 8. Tá? Agora, tem a obrigação de ser 9 membros. A lei fala, o Banco Central é composto por 9 membros. Então, vem aqui aquele cuidado com o material que você está estudando. Tá? É uma diretoria colegiada formada pelo presidente do Banco Central e mais 8, que formam os 9. Toda essa galera, ela é indicada pelo presidente. Então, toda essa galera hoje seria indicada e nomeada pelo Bolsonaro. Só que, né, a gente tem que ter um equilíbrio de poder. O Banco Central é muito importante. Então, por mais que o presidente tenha o poder de indicar e nomear, né, os membros do Banco Central, essa indicação ela só vai valer se a nomeação for aprovada pelo Senado. Tá? Então, o presidente indica e nomeia e o Senado vai lá e aprova. Tá? Aqui tem um ponto muito importante. A lei fala Senado. A lei não fala o Congresso, porque o Congresso envolve o Senado e a Câmara. Tá? Então, quem aprova? O Senado. Tá? O Senado não é o Congresso Nacional. Tá? Não é o Congresso Nacional, é o Senado somente. Bacana? Então, toma muito cuidado com até 9 membros, que não é mais assim, agora são 9 membros de fato, tá? Não tem mais esse até. O presidente indica, o Senado aprova, o presidente nomeia. Tá? O Senado, não o Congresso Nacional. Para fechar, né, a nossa parte de conteúdo, vamos falar agora da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Bacana para a gente fechar com chave de ouro. A CVM, diferente do Bacen, ela é vinculada ao Ministério da Economia. Tá? Ela tem patrimônio próprio e possui, né, uma autoridade administrativa independente, tá? E não é subordinada ao Ministério da Economia. Então, ela é vinculada ao Ministério da Economia, mas ela não é subordinada ao Ministério da Economia. Tá? Possui mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes. Autonomia, né, ou seja, independência financeira e orçamentária. Então, de tudo isso que eu falei, o que você precisa entender? Que a CVM ela é vinculada ao Ministério da Economia, mas não é subordinada, diferente do Banco Central, que nem vinculado mais é. Tá bom? O que a Comissão de Valores Imobiliários trata, né? O que ela faz? Ela é responsável por fiscalizar o mercado de valores imobiliários, tá? Mas o que são valores imobiliários? E aqui, fazer uma pausa e explicar uma coisa. Todos esses nomes que vocês estão vendo, nós vamos estudar de forma aprofundada, tá? A gente vai estudar de forma aprofundada. Então não precisa perguntar agora, durante o curso você vai entender a diferença de debênture para nota promissória, o que é mercado a termo, o que é mercado futuro. O que você tem que sair dessa aula sabendo? Sabendo o que são valores imobiliários, tá? E o que são valores imobiliários? Ação, debênture, nota promissória, cotas de fundos de investimento, derivativos, opções, mercado a termo e mercado futuro e operações de swap. Isso daqui são valores imobiliários.
Títulos públicos federais não são valores mobiliários. Por quê? Por força de lei. Tá? A lei que definiu o que são valores mobiliários. E a lei definiu que essa galerinha daqui é considerada valor mobiliário. Simples assim. Brian, por que uma coisa é considerada e outra coisa não é considerada valor mobiliário? Força de lei. Tá? E tudo que for considerado valor mobiliário vai estar ali embaixo do chapéu, embaixo do guarda-chuva da CVM. Tá? Simples assim. Simples assim. Tá? Entendendo o que é a CVM e o que são valores mobiliários, vamos conhecer um pouquinho dos objetivos da CVM. Bacana? Objetivos da CVM: estimular a formação de poupanças e sua aplicação em valores imobiliários. Perceba que é diferente, né, do Banco Central. Do Banco Central ele chega até aqui, né? Até a formação de poupanças. A CVM ela vai além, né? Ela quer que as pessoas façam a poupança, né? Façam uma reserva de dinheiro e que apliquem em valores imobiliários. Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Estimular as aplicações permanentes de ações de capital social de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais. Então ela quer expandir também esse mercado. Né? Então ela quer que as pessoas formem poupança, peguem essa poupança, apliquem em valores imobiliários e ela quer expandir, né, o mercado de ação. Por que ela quer expandir o mercado de ação? O mercado de ação é onde as empresas lançam, né, as suas ações para captar recursos para desenvolver projetos. Então, quanto melhor for esse mercado, mais empresas vão conseguir captar mais recursos, mais empresas vão conseguir crescer, mais empregos serão gerados, mais a economia cresce. Tá? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Tá? Além disso, ela precisa assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão. Então, ela precisa assegurar o funcionamento, né, e que seja um funcionamento eficiente e regular. Ou seja, que as plataformas, que o sistema funcione e que funcione de maneira previsível, né, que funcione todos os dias que está estipulado para funcionar, para passar mais credibilidade para os investidores. Tá? E a CVM também tem que proteger, né, os titulares ou os investidores de valores imobiliários. Tá? Aqui os titulares são os investidores. Tá? E os investidores do mercado contra emissões irregulares de valores imobiliários, atos ilegais de administradores e acionistas, tá? E o uso de informação relevante não divulgada. Essa parte aqui de uso de informação a gente vai estudar de forma mais aprofundada. Tá? Tem alguns conceitos como front running e insider information e tal, que caem muito em certificação, não cai tanto em concurso de banco, mas que a gente também vai estudar. O que você precisa saber agora são os objetivos, tá? De uma maneira mais direta, tá? Seguindo, outros objetivos. Evitar ou coibir fraude ou manipulação, tá? Destinada a criar condições artificiais de demanda. Porque o que acontece? Quem tem muito dinheiro tem poder de influir no mercado, né? De influenciar no mercado. Então a CVM ela precisa evitar, né, ou coibir, quando necessário, esse tipo de fraude ou de manipulação de resultado, tá? De demanda, de preço de produto. Tá? É algo, por exemplo, que aconteceu com o Ike Batista com as ações da OGX. Né? Ele estava fazendo movimentos que criavam uma condição artificial, né, para o preço da ação variar de certa forma. Isso não pode. Tá? Assegurar ao público informações sobre valores imobiliários, tá? Então, assim, assegurar o acesso, tá? O acesso à informação, tá? Porque quem tem boas informações pode tomar boas decisões, tá? Assegurar a observância de práticas equitativas no mercado de valores imobiliários. Então, o que acontece? A CVM, ela tenta deixar esse mercado de valor imobiliário mais justo possível, mais igual possível, para que o pequeno investidor tenha as mesmas condições, as mesmas informações, o mesmo acesso que os grandes investidores. Tá? E assegurar a observância do mercado às regras, né, que foram ditadas pelo CMN. Afinal, o CMN é o órgão máximo, né, do Sistema Financeiro Nacional. Então, a CVM, um dos objetivos da CVM é
cumprir, né, e fazer cumprir as diretrizes, as normas do Conselho Monetário Nacional. Beleza? Seguindo aqui, a gente vai para as competências da CVM. Competência, lembrando, competências são as obrigações. O que a CVM tem que fazer, de fato, né? Então, disciplinar, fiscalizar e inspecionar as companhias abertas e os fundos de investimento. Então, disciplinar. Pera aqui. Desculpa, gente, voltando aqui. Disciplinar, fiscalizar e inspecionar as companhias abertas, tá? Realizar atividades de credenciamento de auditores, administradores de carteiras e agentes autônomos. Então, a CVM ela cria as regras para as pessoas se credenciem. Então, se você, né, está aqui estudando para fazer o exame de agente autônomo de investimento, saiba que esse credenciamento ele é feito pela CVM. Você só pode fazer esse exame porque a CVM permitiu, tá? Além dela permitir esse credenciamento, ela também fiscaliza a atuação dos auditores, dos consultores e dos analistas, tá? Ela apura, né, e pune também, né, e cria procedimento de investigação, inquérito administrativo sobre práticas não equitativas, tá? Ou coisas do tipo, tá bom? Então, beleza, né? A gente já viu aqui tudo que tinha que ver. Vamos para as nossas questões, tá? Vamos ver se a gente entendeu bem a matéria. E aqui é bem simples. Você pausa, resolve a questão, depois assiste o gabarito. Beleza? Começando então. Compete ao CMN. O CMN, a gente sabe que é o chefão, né? Quem manda em tudo. Letra A, autorizar a emissão de papel moeda, tá? A gente viu que até pouco tempo era verdade. Mas a lei que gerou a autonomia do Banco Central acabou com isso, né? Então a letra A ela está errada. Realizar a emissão de papel moeda, a gente viu que isso daqui também, né? Isso sempre foi e continua sendo competência do Banco Central. Então, está errada, tá? Letra C, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades? Sim, letra C está correta. E por desencargo de consciência, letra D, executar a política monetária? Não, executar, a gente viu que o CMN ele até coordena, né? Ele que traça ali as diretrizes, mas quem executa é o Banco Central. Então a letra D também está errada. Conferindo o gabarito, letra C. Indo para a próxima questão. A diretoria colegiada do Banco Central é formada por... Vamos lá. A gente sabe que são 9 membros, tá? Então aqui diz 9 membros, 9 membros, 9 membros, 9 membros. Bacana, até aí tudo certo. A gente sabe também que quem faz essa escolha é o presidente da República. Então, aqui na letra A, 9 membros escolhidos pelo presidente da República. Beleza. Letra B, escolhidos pelo presidente do Banco Central? Pelo presidente do Banco Central? Não, né? Letra C também, pelo presidente do Banco Central, né? Pelo Bacen, que é a mesma coisa? Não, né? Escolhidos pelo presidente da República? Opa, aqui também pode ser. E a gente sabe que apesar do presidente indicar, ele precisa da aprovação de quem? Ele precisa da aprovação do Senado. Né? Ele não precisa da aprovação do Congresso Nacional, ele precisa da aprovação do Senado. Então, a diretoria colegiada do Bacen é formada por 9 membros, escolhidos pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. Letra D. Letra D, aqui no nosso gabarito. Tranquilo. Indo para a nossa última questão de hoje, são valores mobiliários, né? Lembrando que a gente vai ver isso de forma detalhada cada um. O que você precisa saber nessa aula são, de fato, né, o que são os valores, quem são os valores imobiliários.
Então aqui, ações, ok. Debêntures, ok. Opções, ok. Títulos da dívida pública federal, o famoso Tesouro Direto. Não. Letra B. Debêntures, ok. Notas promissórias, ok. Mercado a termo, ok. Poupança, não. Poupança não é. Letra C. Ações, ok. Opções, ok. Notas promissórias, ok. E operações de swap, ok. Então, letra C. Letra D está errado por conta de CDB. CDB é um depósito a prazo. Então, não é um valor mobiliário. Bacana? Passamos aqui então de forma bem rápida, né, pelo o que é o Conselho Monetário, o que é o Banco Central e o que é a CVM. Entendemos suas finalidades, objetivos e competências. Entendemos também o que são valores mobiliários. Isso daqui você precisa ter de forma muito sólida, tá? Com o teu entendimento precisa estar muito firme nisso para que a gente possa evoluir nas próximas aulas, tá? A gente vai falar um pouquinho, tá, de SUSEP e Previc a seguir e depois a gente estuda sobre valores imobiliários. Ou talvez eu já passe o que são os valores imobiliários e depois a gente fala de SUSEP e Previc. Vou dar uma analisada que fica melhor, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Forte abraço e até a próxima aula.